Uma gestação após uma perda é um grande desafio. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Esse assunto, ele é um tanto delicado, mas muito necessário. Muitas pessoas passam pelo processo de perda e tem aí um lugar de solidão, um lugar aí talvez até de mais sofrimento. Por quê? Essa perda, ela não é uma perda legitimada pela sociedade. As mães, elas não sentem que tem espaço para falar sobre o assunto. Hoje eu quero trazer para você a importância do seu próprio acolhimento também. O quanto você precisa deixar sentir essas sensações de tristeza, de raiva, de angústia, porque faz parte da sua história. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Você que já passou por alguma perda, não sabe como lidar, não soube como lidar, ou conhece alguém que está passando por uma perda gestacional, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Fica até o final para entender como que isso acontece, o que é esperado, o que talvez precisa ser mais observado de perto. Mas entenda, é um momento, né? Um momento que acontece, que infelizmente muitas mulheres passam, embora é pouco divulgado, é pouco falado. Bom, tratando-se de gestação, a gente sabe que a gestação ela pode ser desejada e planejada, ou somente planejada e não desejada, ou desejada e ou planejada e não desejada. O que é tudo isso, essa confusão entre desejo e planejamento? Por quê? Geralmente, né, quando pensamos aí em um aumento de família, nesse momento eu estou preparada para exercer o meu papel de maternidade, essa vontade, ela não surgiu nesse momento. A gestação, ela pode ser desejada há muito antes, né? Lá dentro das nossas representações infantis, por exemplo, ao brincar de boneca, ao brincar ali de família, né? Papai e mamãe. Ali você já está manifestando o desejo de ser mãe ali nesse período. Isso não significa que a partir da sua vida adulta você vai ser uma mãe. Depende aí de um planejamento, depende aí de uma vontade, do processo que aconteceu durante a sua vida, se cabe ou se não cabe. Então hoje, né, com o avanço do mundo moderno, a gente tem essa possibilidade de fazer escolhas se seremos mães ou não. Hoje a gente tem contraceptivo, a gente tem outras coisas aí que nos permite a ter um pouco mais de planejamento no momento em que decidimos ser mães. Porém, ainda temos um número bem elevado aí de gestações não planejadas, tá? Então, uma pesquisa recente mostra que 55% das mulheres, elas não planejaram a sua gestação. Então, a gestação, ela pode vir de uma maneira surpresa aí, né? Então, o positivo, ele pode chegar sem mesmo a mulher estar esperando, né? Geralmente, quando a mulher não está ali dentro de uma tentativa de engravidar, ela se desconecta um pouco do corpo dela. Então, ela não percebe as alterações que acontecem quando está gestante. Então, vai perceber quando de repente sente a falta ali da menstruação. Tem mulheres que continuam menstruando mesmo estando grávidas, então a percepção do corpo ela realmente não acontece. Algumas mulheres também não têm os sintomas de náuseas, vômitos, né, que caracteriza aí uma gestação. Então elas de fato não estão conectadas com o corpo naquele momento porque não era o planejamento delas engravidar. E aí, quando ela faz o exame clínico e tem o diagnóstico aí, digamos assim, de gestação, o positivo dessa gestação, isso causa uma certa estranheza,
né? Então, talvez essa notícia ela não seja recebida de uma forma tão positiva. Ela vem mais em aspectos negativos. Então, a mulher ela começa a pensar: e agora? Eu não estava preparada para isso acontecer. Eu estava ali num planejamento, de repente, profissional, acadêmico, né? Um planejamento de vida. Primeiro eu queria comprar um apartamento, primeiro eu queria organizar algumas situações. Como é que eu vou cuidar de uma criança, tendo ainda alguns planejamentos, alguns objetivos que eu ainda não alcancei? Então, isso tudo traz uma certa estranheza para a mulher, né? Traz um olhar negativo diante da gestação. Esse é o primeiro impacto. A mulher fica um pouco mais nervosa, né? E aí ela começa a pensar inúmeras questões negativas, o que pode dar errado, o que vai dar errado, né? Às vezes até traz algumas questões como fato. Por quê? Existe um medo ali da nova situação. O novo assusta, né? Então a gente tem um pouquinho mais de medo, de receio do que pode acontecer. Geralmente isso acontece muito com as mulheres modernas. As mulheres, elas fazem aí hoje em dia um planejamento, né, de vida que leva sempre esse olhar para a maternidade como se fosse o último dos estágios. Então, primeiro eu preciso estudar, depois eu preciso casar, eu preciso ter um apartamento, e depois que eu tiver ali com uma vida profissional mais estável, eu vou engravidar. Porém, isso pode acontecer no meio desses planejamentos podem acontecer a gestação. E aí que mais causa estranheza para a mulher, né? Como que eu vou fazer as minhas coisas a partir de agora? Então, traz esse boom, né? Digamos assim, de ambivalência de sentimento, de lados opostos. Ao mesmo tempo que eu tô feliz, porque finalmente eu vou ser mãe, eu desejei essa gestação e tá tudo bem. Por outro lado, não era o momento, o bebê não está no momento certo da minha vida, daquilo que eu planejei. Mesmo diante uma gestação planejada, não é 100% aceita, tá? Por que que não é 100% aceita? Porque o medo do novo assusta, isso me faz levar em um lugar em que em alguns momentos eu vou estar querendo muito, tá muito feliz por essa gestação e vai ter algum momento que vai me causar um pouco de estranheza. Então a mulher, ela não vai entender muito o que tá acontecendo nos seus sentimentos, tá? Isso é esperado. Porque existe uma prevalência dos lados. Então, por exemplo, quem planejou a sua gestação vai sentir, talvez aí, alguns sentimentos negativos, alguns medos, mas os pensamentos positivos, né, a felicidade de estar gerando um bebê vai se sobressair, né? Então, um lado ele vai estar maior do que o outro. Mesma coisa quem não planejou esse filho, tá? Pode ser que o lado negativo ele esteja se sobressaindo, mas em alguns momentos ela também tem uma aceitação, né? Essa projeção do que será a vida dela a partir de agora. O fato é que acontece é que nesse período a mulher tá ali com esses lados opostos de sentimento e o bebê tá sendo gerado. Geralmente, a primeira gestação é o que mais tem risco de um aborto espontâneo, tá? Mas pode acontecer nos outros períodos também. Já teve casos em que eu acompanhei que a primeira gestação, tudo bem, e na segunda gestação teve um aborto espontâneo, tá? E aí foi feita uma tentativa novamente, até que essa mulher conseguiu gerar aí o seu segundo filho, né, em uma terceira gestação, tá? Mas o que que acontece? Infelizmente, pode acontecer o aborto espontâneo até a 22ª semana. Então, é chamado ainda de aborto espontâneo nesse período, mas é mais comum que aconteça aí até as 12 semanas. E esse geralmente é o período de mais apreensão para a mulher, que ela não vê a hora de passar esse processo para começar de fato sentir a gestação, que passa pelaquela primeira morfológica, né,
do primeiro trimestre para ver como que tá o desenvolvimento do bebê, se tá um desenvolvimento saudável do bebê. E aí quando percebe que tá tudo certinho, tudo ali, né, no seu devido lugar, e aí parece que dá aquela relaxada na mulher. E aí a gente costuma dizer que o segundo trimestre é um trimestre mais tranquilo, que é o trimestre mais de lua de mel, né? Onde a mulher já se percebe grávida, a sociedade também vai ver essa mulher como grávida e isso vai trazendo aí um certo alívio, né, para ela. Porém, quando acontece o aborto espontâneo, é um choque muito grande, né? A perda desse bebê não significa só não gerar mais esse bebê, significa não ter ali mais uma geração de um futuro, daquilo que eu idealizei para esse bebê. Antes mesmo de gerar o bebê no nosso ventre, a gente já gera nos nossos pensamentos, nas nossas projeções de futuro. O que eu espero desse bebê, né? A gente não dentro da nossa gestação psicológica, nós não geramos ali as células, a gente gera momentos, então a gente já nos olha como mãe, né? Já, nossa, como que eu vou ser no futuro, né? Eu me imagino segurando um bebê no colo, eu me imagino amamentando esse bebê, trocando uma fralda, passeando. Então eu começo a fantasiar e idealizar um bebê. A partir do momento que acontece esse aborto espontâneo, eu tenho que dizer tchau para algo que eu sonhei, né? Algo que eu idealizei. E não é fácil. E por mais que a gente viva numa sociedade que não vai trazer aí um certo conforto pra gente, às vezes numa fala, né? Eu vou falar um pouco mais disso para vocês mais à frente, né? Mas a gente percebe que não tem um acolhimento. A gestante que sofre uma perda, ela não é vista nem como mãe na sociedade. Né? Quando você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, e pergunta: você tem filho? E você não tem filho vivo? Você não consegue dizer que sim, que você é mãe, mãe de um anjo, mãe um bebê que não está entre nós, mas existiu, faz parte da minha história. Então a gente tem muita essa questão. Ah, mas não quando perguntam, né? Algumas já me questionaram aqui, mas quando isso é perguntado, eles querem saber se você tem filhos vivos que vai impactar ali no emprego, por exemplo. Sim, mas isso não me impede de falar sobre uma perda que eu tive, né? Sobre não, eu já gerei um bebê e hoje ele não está mais entre nós, mas eu sou uma mãe de anjo. E é esse o lugar que a gente pode se colocar e pode se acolher, né? Então, o primeiro ponto aí, diante de uma perda, é você legitimizar a sua perda, você entender que essa perda, ela de fato existiu, né? Esse bebê, ele existiu no seu ventre, então ele é o seu filho. A gente não começa um vínculo com o bebê só após o nascimento dele. A gente começa um vínculo com o bebê antes mesmo da gestação, né? Aquilo que eu trouxe para vocês. É essa gestação psicológica de projeção do meu futuro que me traz aí a parcela de vínculo com esse bebê. Então, para a sociedade ainda não existe um vínculo, mas para essa mãe que já gerou, já existe um vínculo. E perder esse vínculo, perder essa oportunidade de criar um filho, é um lugar que nos leva a muita dor, é um lugar que nos leva a muito sofrimento. Então, precisa ser olhado, precisa ser acolhido primeiramente por você que teve essa perda. Um aborto espontâneo, ele traz uma dor física e emocional também. Quando acontece esse aborto, nesse período aí do primeiro trimestre, em alguns casos tem ali a eliminação total, né, de uma maneira natural, sem precisar de procedimentos invasivos. E às vezes acontece de ter aí procedimentos invasivos, tá? Invasivos, aonde precisa fazer curetagem e todo esse processo vai trazendo a mulher ali para um lugar de mais dor, mais sofrimento. Então não é só a dor física
de não estar gerando, né? Aquela cólica maior, aquela dor física do organismo mesmo, mas é aquela dor do psicológico, né? Porque você precisa ir a uma maternidade, você precisa ir até uma maternidade, mas você sabe ali que não existe mais, né, o bebê. E aí você vai ter que ir para um lugar onde você vai olhar ao seu redor e vai ver diversas grávidas. Isso vai te levando cada vez mais de uma forma emocional para um lugar de dor, de um acesso a um sofrimento que não tá mais ali. E essa dor é uma dor tão intensa que ela chega a ser uma dor solitária. Por que que é uma dor solitária? Porque as pessoas que estão na sua volta, na maioria das vezes, elas não sabem como lidar com isso. E aí ela espera tentar te confortar de alguma maneira. Só que essa maneira do conforto, a maioria das vezes, não é uma maneira que realmente te conforta. Sabe aquela sensação, né? Poderia ter ficado calado, né? Eu acho que o que você falou trouxe mais sofrimento do que acalento para minha dor. Mas as pessoas, de fato, elas não conseguem lidar com o sofrimento do outro. Então, de todas as maneiras, elas tentam ali trazer um consolo num lugar que, na verdade, não existe um consolo, né? Não tem como a mãe perder o bebê e perdi, tá tudo bem, é isso mesmo, vamos pro próximo. Não tem esse aspecto. As pessoas podem falar o que quiser para você, mas a dor que você está sentindo faz parte de um luto saudável, faz parte de um esperado por você enquanto ser humano. Você é ser humano, você sente as suas perdas, né? E é um momento que tá ali, né? Dentro de uma dor e uma dor intensa. Então, os familiares, eles trazem muitas falas como: ai, que bom que foi no início, que bom que não chegou a nascer. Tá tudo bem, você é nova. Daqui a pouco você fica grávida novamente. Mas não é sobre engravidar novamente, não é mesmo? A gente tá falando desse bebê. Nenhum bebê vai substituir o outro. O bebê que vier, ele vai vir fazendo e projetando outra história. Ele não vai apagar a história anterior. Ele vai trazer ali uma circunstância de mais impulso de vida, de mais alegria. Sim, é isso mesmo, ele vai trazer um pouco mais de alegria, mas isso não significa que ele vai substituir a minha dor, que ele vai pegar esse espaço da minha dor. E tudo isso é um processo, porque essa dor ela vai estar ali em primeiro momento de uma maneira muito mais elevada, muito mais sentida, porque é tudo novo, acabou de acontecer, é a mulher que vai passar ali por vários sentimentos nesse período, mas em um certo momento já vai começar, né, já vai começar a se ajustar, né, na sua vida, na sua história, dentro de você, essa dor. Então, ela vai amenizar e aí a gente vai sentir uma dor de saudade, uma dor de sinto muito, mas eu entendo o que aconteceu, eu ressignifico alguns pontos, ressignificar é dar, ressignificar é trazer um olhar aí diferente, é dar um sentido para aquilo que aconteceu. E é exatamente isso que a gente vai construindo, mas isso é com o tempo. Ao longo do tempo já é esperado dentro de um processo de luto. Os sentimentos mais comuns que nós escutamos, né, os pacientes que sofreram perda dizer é aquele sentimento de culpa. O que eu fiz de errado? Então, lembra no início, quando eu falei para vocês que algumas gestações elas não são planejadas? E às vezes tem alguns sentimentos negativos quando finalmente, né, tem ali o positivo, quando chega o positivo, a mulher consegue ali através do exame clínico, de trazer ali que ela está realmente gestante, ela tem alguns sentimentos negativos. E aí, quando acontece a perda posterior, ela se sente culpada, ela se sente como se aconteceu porque ela rejeitou aquela gestação, né? Então, pelo fato dela ter rejeitado
aconteceu o aborto. Então, existe muita culpa ali, muita culpa nessa mulher mesmo. Tem sentimentos de irritabilidade, de frustração, tem um sentimento de desespero, né, de desesperança. Por que que tá acontecendo comigo isso, né? Por que que com todo mundo deu certo e comigo não deu certo? Então a mulher tem alguns sentimentos ali, né, que ela traz nesse primeiro momento, que a gente já espera num processo de luto, tá? O luto, ele tem suas fases. Lembrando que o luto, ele é um processo que acontece na vida do ser humano em vários momentos, não só na perda de um ente querido. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde algo que a gente gostava muito, mesmo material, a gente passa por um processo de luto. Mas quando em um momento que a gente espera a vida, a gente acessa a perda, né, a morte, isso é muito mais difícil, muito mais intenso. Quando a gente perde um ente querido, uma avó ali numa idade avançada, a gente sente, né, muito a perda, muito a ausência, mas a gente tem toda uma memória retratada, né? A gente tem todo um percurso histórico vivido. Então é como se, de alguma certa forma, isso pudesse nos acalentar, nos acolher, nos fazer entender que é o processo normal da vida. E quando a situação se inverte? E quando a morte ela visita no momento em que devia ser vida, como que eu vou lidar com tudo isso? Então a mulher entra em vários sentimentos de negação, primeiramente, né? De não estar acontecendo comigo, e aí a gente começa a encontrar aqui algumas fases manifestas do luto. Então, quando acontece a notícia da perda, ela sai um pouco do estado de realidade, então ela não consegue entender que aquilo que estão falando realmente aconteceu com ela, trata-se do que está acontecendo, então ela tem um processo ali de negação, né? E depois esse estágio vai evoluindo. No segundo estágio de luto, a gente já encontra uma sensação de desespero, né? Porque traz um pouco mais de realidade do que está acontecendo, né? Então ela sai daquele estado de choque e ela começa a sentir que realmente é real o que está acontecendo. Então vai trazer ali um pouco mais de sintomas depressivos, muita tristeza, muito choro, muita desesperança, muitos questionamentos interno e externo. Ela vai tentar procurar um culpado, o que aconteceu. No caso dessa perda gestacional, às vezes ela pensa que foi alguma coisa que ela comeu, que ela fez, que não se cuidou da maneira certa, que deveria ser cuidada. Então ela começa ali a tentar buscar uma resposta para o que aconteceu nessa segunda fase do luto. E aí a gente percebe manifestações de muita ansiedade diante de tudo, com uma sensação também de muita depressão, pensamentos de depressão mesmo, sabe? Essa angústia, essa ausência, ela começa a perder o sono, a vontade de se alimentar, o impulso de vida, de fazer as suas atividades, é como se nada mais fizesse sentido. E aí até que chega um momento da reorganização, né? Depois passado aí essa etapa, ela já começa a ter a outra fase do luto, né? Que já é uma de reorganização. Ela começa a acomodar essa ausência, né, internamente, e começa a voltar às atividades dela aos poucos, tá? E aí, nessa atividade, desse retorno de atividade, é o momento em que a mulher começa até pensar em ter uma nova gestação. Geralmente, quando a mulher ela tem a perda, ela não consegue pensar em ter uma nova gestação. Ela pensa, não, eu não posso acessar essa dor de novo. Para mim, foi muito difícil. Então, nesse momento, de fato, não é nenhum momento para pensar nisso. A gente precisa pensar nesse instante o que aconteceu, né? No sentido de eu acomodar o que está acontecendo dentro de mim para expressar, colocar tudo para fora,
me acolher, ressignificar os pontos. E aí, quando eu me sentir preparada, que é mais nessa fase de reorganização, eu posso aos poucos aí começar a pensar e a planejar uma nova gestação. Essa nova gestação, ela vai vir com um misto de muita ansiedade, tá? Muita ansiedade mesmo. Principalmente no período em que aconteceu a perda gestacional. Então, vamos supor que aconteceu aí pela 10ª semana um aborto espontâneo. Depois, passado todas essas fases que eu trouxe aqui para vocês, a mulher novamente gera o bebê, né? Tem uma nova gestação. E aí, até chegar nessa 10ª semana, é um período de muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Você vai contando os dias, os horários ali, você não pode contar para ninguém, porque diante da perda, quando a mulher ela conta que estava grávida e tem um aborto espontâneo ou um aborto fetal, uma perda fetal, ela precisa justificar para o outro, né? E as pessoas perguntam, não que ela precise justificar, mas as pessoas perguntam para ela, né? E o bebê, como é que tá? E aí falar que não tem mais um bebê é um lugar, é um momento que acessa a minha dor, principalmente se eu ainda não consegui elaborar esse luto, tá? Então, numa segunda gestação, a mulher, ela passa a não querer contar, né? Então, ela fala, não, eu só vou realmente contar, às vezes tem mulheres que traz isso, só vou contar quando eu estiver com o bebê no colo, né? Eu só vou contar quando não der mais para esconder essa gestação. Mas, por enquanto, eu vou segurar até o último, porque eu não quero ter que justificar o que aconteceu com o meu bebê. Isso, para mim, é muito ruim, ter que dizer para todo mundo o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí, até chegar a essa 10ª semana, que é o exemplo que eu dei inicialmente para vocês, é um lugar de muita ansiedade, muito medo de perder novamente. A mulher se fecha, às vezes ela até traz a fala, não vou me apegar muito porque eu não sei o que pode acontecer. E aí a gente tenta elaborar juntamente com ela, né, a importância do viver o momento presente, né, da mesma maneira em que você não teve aí, né, o pré-aviso que você teria um aborto espontâneo, agora também não vai acontecer nessa nova gestação. Então, a gente tem 50-50 de dar certo ou de dar errado. E a gente vai escolher o que fazer a partir daí, né? Como é que eu vou viver essa gestação? Não quero viver no online, postar para todo mundo, contar para todo mundo. Como é que eu vou eternizar as memórias em offline? Porque se acontecer a perda ou se não acontecer, não apaga da sua história, não apaga da sua memória. Então eu também posso decidir ali como é que eu vou viver essa segunda gestação. Eu vou viver por trás de um medo de isso acontecer novamente, ou eu vou aos poucos me liberar algumas ações que possam aí guardar memórias desse novo bebê. É o novo que está acontecendo. Eu não posso me basear no anterior, eu preciso confiar aqui, né, nas avaliações clínicas do meu obstetra, principalmente para que eu fique melhor assistida, mas eu também preciso viver essa nova gestação, né? Eu preciso entender os riscos, mas também viver muito as alegrias, que nesse momento é um momento único, é um momento especial. A gente não tem como voltar e falar, se eu pudesse, eu vivia diferente. Então vamos fazer diferente agora, vamos aproveitar esse momento agora. Mas, Cris, se eu perder esse bebê, não vai ser apagado a minha história. E eu vou poder dizer que eu vivi de uma maneira mais melhor possível a gestação, que eu confiei em todos os momentos nessa gestação e faz parte da minha história. E tá tudo bem. A gente percebe também alguns marcos, né, que acontece aqui na psicologia, a gente chama de marco temporal. É um acontecimento, é um evento que acontece, tá? Que vai me lembrar mais dessa perda. Então, tem esse ponto, que é a idade gestacional, que eu tive a perda, tá? Que leva a esse pensamento. E também tem o nascimento, né? A data prevista do parto. Então, geralmente na data prevista do parto, a mulher sente
um pouco mais, a saudade. Então, assim, não é uma regressão de luto, tá? Já é esperado que nesses momentos mais especiais, né, que às vezes acontece de ter feito um chá revelação e após o chá revelação ter acontecido a perda. Quando vai se aproximando a data que você fez, né, ali um ano depois, geralmente as redes sociais que vai mostrando as lembranças, isso pode gerar aí um certo desconforto, a gente pode chorar um pouco e tá tudo bem chorar. A gente precisa colocar isso mesmo para fora. Isso significa a dor da minha saudade, o lugar da minha história que aconteceu e me faz falta e me faz sentir. Isso não significa que eu tô regredindo no meu luto, tá? Então já é esperado dentro de um processo de perda eu sentir em alguns momentos. E aí, quando a gente volta aqui, né, para nova gestação, e essa gestação dá tudo certo, o bebê nasce, a gente sempre vai ter, parece ali dentro de nós, um cuidado maior, né? O que que a gente precisa observar? A gente precisa observar o grau de ansiedade que está acontecendo, tá? O quanto eu me sinto ameaçada em perder esse bebê, sendo ele na barriga ou ele após o nascimento. Porque eu preciso organizar que se trata de uma outra vida, né? O luto tem um autor muito importante que ele fala, né, que o luto é o preço que nós pagamos por amar alguém. Então, o amor é correr risco de perder. Então, o que que a gente escolhe, né? A gente escolhe viver o amor ou a gente tenta poupar a nossa dor para não viver esse luto. E a partir do momento que você decide, juntamente com o seu companheiro, ter uma nova gestação, você está se permitindo amar novamente, se permitindo viver esse momento de maternidade e paternidade. Então, é um momento que você precisa estar inteiramente voltado para esse momento mesmo de confiança. Mas o medo não vai surgir, Cris, nesse processo? Vai, o medo vai surgir. E o medo é até bom, que nos faz entrar num lugar de responsabilidade. Eu fico mais sensíveis a possíveis sinais aí de alguma alteração no meu corpo que talvez eu nem perceberia. Porém, eu preciso identificar a intensidade desse medo, a intensidade dessa ansiedade, o quanto ela pode ser prejudicial também para o desenvolvimento do meu bebê. A gente sabe que alta ansiedade leva a algumas complicações na gestação. Pode trazer um parto prematuro, pode trazer aí também um desenvolvimento não esperado fetal, né? Um atraso no desenvolvimento. Então, a gente precisa cuidar das nossas questões emocionais antes de chegar aí na decisão de ter um novo bebê. Precisamos também cuidar dos aspectos físicos, então, talvez, se for orientação do médico, fazer uma investigação para entender por que aconteceu aquela perda. E a partir do momento que eu me coloco disponível de novo para viver esse risco do amor, eu preciso entender e ajustar alguns pontos do meu emocional para não impactar essa nova vida que eu tô gerando a partir de agora, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seus comentários, suas observações, se você já passou por uma perda, se você também se sentiu nesse lugar de não reconhecimento da sociedade, se sinta abraçada. Você pode se acolher nesse processo. Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem sempre um olhar muito mais delicado para tudo isso, né? Pelo menos é o que a gente espera aí de todos os profissionais. E é um lugar que realmente houve uma história e precisa ser respeitado, precisa ser olhado, tá? Compartilhe esse vídeo com outras mães que já passaram por isso ou estão passando por isso, está aí pensando em ter ou não ter um filho. Talvez esse vídeo ajude ela também nessa decisão. E deixe seus comentários aqui também, tá? Curta a nossa página, toda terça e sexta nós estamos com vídeos novos aqui para vocês, com muita informação, para que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre esse universo da gestação e do pós-parto. Um grande beijo e até a próxima!